Legislação extravagante. Lei 9.605 de 1998 e suas alterações. Dos crimes contra a flora. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tiago Pacheco, delegado de polícia, professor de Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal Especial aqui na Prova Concursos. Vamos a mais uma aula, ainda dentro do contexto da Lei 9.605 de 98, a nossa Lei de Crimes Ambientais. Vamos falar sobre os crimes contra a flora, pessoal. Flora. E quando pensamos em flora, nós também temos que pensar em vegetais, né? A flora é o meio ambiente vegetal. Ah lá, vamos lá. Artigo 58. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, tá? Então, a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. A pena é de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Não é crime de menor potencial ofensivo, hein, pessoal? Então, matas aí de preservação permanente são protegidas com mais rigor. E olha só, parágrafo único, se o crime for culposo, né, se o sujeito agiu com negligência, imprudência ou imperícia, a pena será reduzida à metade, né? Provocar um incêndio aí culposo, por exemplo, né? Artigo 38A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica, então o X da questão aqui é Mata Atlântica, ó, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente, tá? Mesma sistemática do artigo anterior. E aqui é a Mata Atlântica, o ambiente a ser protegido. Se o crime for culposo, a pena é reduzida à metade, assim como no parágrafo único do artigo 38. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. Olha, cortar árvores em floresta de preservação permanente até pode, tá? Mas depende de autorização da autoridade competente. A autoridade competente precisa o quê? Permitir essa essa poda, né? E isso tudo tem parâmetros legais, não pode ser feito de qualquer forma, ok? A pena é detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Perdão. Artigo 40. Causar dano direto ou indireto às unidades de conservação. Então, aqui estamos protegendo as unidades de conservação e as áreas de que trata o artigo 27 do Decreto 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização. E aqui não importa a localização dessa unidade de conservação, tá? Reclusão de 1 a 5 anos. Gente, pena alta, hein? Reclusão de 1 a 5 anos. Entende-se por unidade de conservação de proteção integral, conceito de unidade de conservação de proteção integral, as estações ecológicas, as reservas biológicas, os parques nacionais, os monumentos naturais e os refúgios de vida silvestre. Professor, tem que decorar? Tem que decorar. Isso aí não tem jeito não, meu amigo. Tem que decorar. Você precisa saber quais são, né, as unidades aí de conservação permanentes, né, de proteção integral, inclusive. Ó. E aí tem que decorar, ó, estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e os refúgios da vida silvestre, né? Parágrafo 2º. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Então, olha só, se houver dano afetando espécies que são ameaçadas de extinção no interior dessas unidades de conservação, se elas forem de proteção integral, aí nós temos uma circunstância agravante para a fixação da pena. O artigo não informa qual é
a medida dessa agravante, né? Se é, por exemplo, até a metade, ou de 1/3 à metade, de 1/6 a 1/3, não menciona. Então, é o julgador, no momento da sentença, que vai justificar esse acréscimo e vai somar esse acréscimo à pena, ok? E se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. Tá joia, gente? O artigo 40A teve o seu caput vetado, mas os parágrafos vieram publicados, né? Entende-se por unidades de conservação de uso sustentável, aqui a gente já está falando de unidade de conservação de uso sustentável, tá? As áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante, vou até grifar que fica mais fácil, as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, as reservas de fauna, as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio nacional. Então você precisa saber, pessoal, quais são as unidades de conservação de proteção integral, tá? As unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável, tá? Não tem outro jeito, é decorar. A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de uso sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena, assim como a gente acabou de ver no artigo passado, assim também como se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade, tá? Artigo 41, pessoal, provocar incêndio em mata ou floresta, reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá? Pena alta, viu? Incêndio em mata ou até mesmo em florestas, tá? E se o crime é culposo, pessoal, aquela famosa guimba de cigarro, né? Que vai de forma negligente ou até imprudente, né, para o solo, né? A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano. Detenção de 1 a 3 anos ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Aqui, pessoal, são aqueles famosos balões de São João, né? Você solta ele na cidade, mas ele vai para uma área arborizada ou ele até mesmo vai para uma mata, para uma floresta e provoca uma queimada terrível, fora os danos urbanos também que ele pode causar, né? Explosão de transformadores, por exemplo, de energia, né? Então, é importante que nós tenhamos um tipo penal que criminalize essa conduta, né? Esses balões de São João são muito perigosos, são bonitos, sim, eu concordo, é bonito ver o negócio subindo e voando, mas a gente tem que ter muito cuidado, tá? E esse crime se dá em áreas o quê? Urbanas ou qualquer tipo de assentamento urbano, ok? Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente sem prévia autorização pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais. Então, quem extrai os minerais, pessoal, sem autorização do órgão competente, pratica crime, ok? Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. É um crime de menor potencial ofensivo, né? Artigo 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato do poder público para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração econômica ou não, em desacordo com as determinações legais. Reclusão de 1 a 2 anos e multa, pessoal. Artigo 46. Receber ou adquirir para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento, detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? Aqui sem muita coisa para explicar também. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tenha depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento outorgada pela autoridade competente. É importante destacar aqui, pessoal, que são vários verbos, né? Para não faltar nada, olha só. Quem vende, expõe à venda, tem depósito, transporta, guarda, né? Aí vem madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal sem licença válida,
Os artigos são muito completos, né, para realmente não faltar nada. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Quem impede ou dificulta a regeneração também pratica crime, né? É crime de menor potencial ofensivo, mas é crime, ó, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Pena detenção de 3 meses a 1 ano ou multa ou ambas as penas cumulativamente, tá? No crime culposo, a pena é de 1 a 6 meses ou multa. Aqui não é reduzida à metade, né? Aqui no caso é uma pena de 1 a 6 meses ou multa, mais branda inclusive. Artigo 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação, né? Então, quem danifica, né, pessoal, essa vegetação fixadora de dunas, né, elas protegem os mangues, também pratica crime. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 50-A. Desmontar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devolutas sem autorização do órgão competente. Tá? Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Aqui nós já estamos, ó, na conduta de explorar economicamente é a principal expressão aqui, mas também quem desmatar, né, quem degradar essa floresta, ela pode ser plantada ou nativa, tá? Plantada ou nativa. Desde que esteja o quê? Sob domínio público, ou seja, devoluta. Devoluta é o que não é de ninguém. Se não é de ninguém, é da União, né, gente? Reclusão de 2 a 4 anos e multa, né? Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal do agente ou de sua família. Então, aquelas famílias, por exemplo, que retiram borrachas, né, daquelas palmeiras, né, aquelas árvores lá da floresta amazônica, eles não estão cometendo crimes ambientais. Aquilo é para o sustento, né? Aquilo é para o sustento pessoal deles. Perfeito? E se a área explorada for superior a 1.000 hectares, a pena será aumentada de 1 ano por milha de hectare. Então, cada milha ou cada milhar de hectare, né, essa pena será aumentada em 1 ano. Perfeito? Artigo 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação sem licença ou registro da autoridade competente. Então, pessoal, a motosserra não pode ser comercializada de forma deliberada, tá? E muito menos a sua utilização em florestas, ok? É necessário o quê? Uma licença ou então um registro da autoridade competente para comercializar e para utilizar motosserras, tá? É detenção de 3 meses a 1 ano para quem desrespeita essa norma. Artigo 52. Penetrar em unidades de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença da autoridade competente. Olha só, pessoal, o crime aqui é apenas penetrar, ou seja, entrar, né, em unidades de conservação conduzindo, ou seja, levando, carregando, transportando essas substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, ok? Basta entrar na unidade de conservação, não precisa nem usar essas substâncias ou instrumentos para cometer esse crime, tá? E a detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Nos crimes previstos nesta seção, a pena é aumentada de 1/6 até 1/3 se do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime climático. Se o crime é cometido no período de queda das sementes, no período de formação de vegetações, contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local da infração, em época de seca ou inundação e durante a noite, em domingo ou feriado. Ok, pessoal? Então, nós terminamos aqui a nossa aula, tá? Falamos aí de todos os crimes contra a flora. Se ficou alguma dúvida, tem alguma pendência, pode me procurar. Eu terei o maior prazer em responder. Estou nas redes sociais, estou em todos os canais do Aprova Concursos.
Contem comigo, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!